Arte, cultura, diversidade e resistência. O Queer Museu, no Parque Lage, é o tema da Universidade que está começando agora. Hoje, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Em 2017, a exposição Queer Museu foi inaugurada em Porto Alegre. De lá para cá, muitas coisas aconteceram. Como é que a gente pode começar o programa contando para quem, porventura, ainda não saiba o que aconteceu com a exposição até chegar aqui, no Parque Lage? Ela, na verdade, foi censurada depois de 22 dias de aberta, lá em Porto Alegre, em função de um grupo de direita radical, o MBL, que começou a postar algumas imagens de algumas obras falando que tinha vilipêndio religioso, pedofilia, zoofilia. E, infelizmente, o Santander, com medo, que fosse perder clientes ou alguma coisa nesse sentido, fechou a exposição, censurando ela pela primeira vez. Depois ela viria para o mar, já estava tudo fechado, quando 3 semanas antes da exposição ser aberta, o prefeito Marcelo Crivella vai na internet com um vídeo falando que o Carioca não queria ver essa exposição, que se ela acontecesse só iria acontecer no fundo do mar. E aí a gente, vendo essa situação absurda de censura pela segunda vez, nos colocamos contra isso, mostrando o interesse da escola naquele momento de trazer essa exposição e fazer um amplo ciclo de debate paralelo à exposição, porque era nosso papel defender a liberdade de expressão e a liberdade artística como uma escola que foi criada no meio da ditadura militar, com um caráter de diversidade, de pluralidade e resistência. Falando em ditadura militar, os Dizzy Croquettes, grupo que todo mundo conhece, se não conhece deve conhecer, trabalharam durante a ditadura. Como é que a gente pode pensar na censura naquela época e na censura hoje? A censura era bem mais dirigida, né? A censura primeiro atacava o lado político, o tal dos comunistas, e na arte os militares eram meio ignorantes. Culturalmente, a cultura deles era meia clássica, então eles não tinham muita noção da novidade. Então, no início, não tivemos problema, porque a gente trabalhava para uma elite, artistas internacionais, em boate, e para milionários. Então, a gente era brincadeira. Quando a gente começou a fazer teatro, que as pessoas começaram a nos imitar, a mulher sair de casa, marido largar tudo, menor de idade nos seguir, e mudar as roupas, a maneira de vestir, mudar tudo, que aí a gente começou a ter problemas, ameaça de morte, atropelamentos, proibição, pressão, e saímos do Brasil. Então saímos 2 vezes devido à ditadura militar, que nos pressionou, e a gente se retirou 2 vezes do Brasil, mas nunca desistindo e sempre vendendo lá fora o Brasil e fazendo maior sucesso. Falando em ditadura militar, você tem um estudo amplo sobre a censura, né? Há algum paralelo entre aquela censura e essa? Sim, na verdade a gente pode pensar em uma tradição, né, de autoritarismo do Estado brasileiro com relação à sociedade e também dos diferentes grupos sociais, e pensando numa tradição autoritária que se formou basicamente desde quando o Brasil se constitui como país. Isso. Desde 1500, quando fomos invadidos, né? Exatamente, basicamente isso. Nós somos um país que foi fundado basicamente nos traumas do genocídio indígena, da escravidão negra e da censura, não só numa ditadura recente, mas em todos os regimes políticos. Nós somos um país que acredita na exclusão total de pessoas, que nós podemos exterminar um grupo para ocupar o seu lugar e de que não devemos falar de certas coisas. Então nós silenciamos aquilo que deveria ser dito e discutido. Eventos como esse, exposições como o Queer Museu e muitas outras são necessárias para que a gente rediscuta e mude a nossa própria mentalidade. Ela não é algo que é externo à nossa cultura. Infelizmente é parte integrante de quem a gente é como cultura. Nós individualmente até
questionamos, nós não concordamos, mas fazemos parte desse processo. Então, a própria exposição também tem que refletir até que ponto ela se limita nessa cartografia das diferenças, se ela de fato mapeia a diversidade de uma forma ampla ou também dá um olhar específico para essa diversidade e deixa de falar daquilo que precisa ser dito. É um exercício constante. A gente só não pode silenciar, porque é um trauma, porque a gente não discutiu nos últimos 500 anos. Não vai ser agora, num momento, que a gente vai mudar esse trauma, mas tem que começar de algum lugar. Apesar desse movimento agora de censura, a gente pode comemorar muitos avanços nos últimos anos no Brasil em relação a esses temas, né? Então, eu acredito que até que a censura ela dá uma impulsionada, porque a gente acaba se unindo e se fortalecendo. Em força, né? Você vê esse exemplo mesmo da exposição, que ela, talvez se ela tivesse ficado ali, o pessoal tivesse ficado calado e ninguém tivesse censurado, ou se tivessem só deixado o pessoal lá do MBL e tal reclamar, ela teria ficado ali, não teria tido tanta repercussão, né? E agora a gente trouxe ela para cá e a gente vê nos finais de semana sempre lotado e todo mundo ouve falar dessa exposição. Na verdade, quando a gente fala de uma narrativa de autoritarismo, uma narrativa totalitária que vem tentar higienizar a cultura e não entender que ela é processo moldável, cotidiano, está no mesmo viés autoritário, né? De um lado, o autoritarismo por conta do capitalismo, o dinheiro ali sendo concentrado nas mãos de poucos, que são as pessoas a quem interessa a não veiculação de uma diversidade, de um livre exercício dos nossos corpos, da nossa fruição no espaço público. Mas isso, obviamente, se adensa quando acontece dentro de uma instituição pública ou por conta do prefeito de uma cidade. Assim, não é aceitável que uma instância executiva venha a ditar quais são as manifestações culturais e artísticas que uma população pode ou não absorver, produzir e imaginar, porque é isso que a gente está falando aqui. Quando a Jaque fala da representatividade, ouso dizer que talvez estejamos falando não apenas da nossa liberdade de recepção de exposições e manifestações artísticas, mas também da nossa plena capacidade de criação, imaginação, projeção. E quando a gente entra nessas populações que vivem a dissidência sexual com o seu corpo, isso fica muito mais claro. Nos relegada à posição de simplesmente testemunhas de movimentos culturais, como se a gente não pudesse ditá-los. Música também fez parte desse ato contra a censura incrível que está acontecendo aqui no Parque Lage, né? Sim, a música é muito presente nessas horas. Eu acho que a expressão musical, a expressão artística musical, ela é bom para esse tipo de evento, porque as pessoas elas têm uma facilidade maior a absorver quando é música, né? Porque A comunicação é direta, né? é uma comunicação direta, tanto na comunicação visual dos artistas, como pela mensagem que eles mandam, né? As bandas que foram escolhidas, os grupos que foram escolhidos para virem tocar aqui, eles têm uma militância muito forte nessa coisa de contra a censura, contra o autoritarismo e tal. E por isso que eu escolhi essas pessoas, esses artistas que vieram participar aqui, todos eles, de alguma certa forma, têm uma militância política. Entre eles, Laura Finocchiaro, que está aqui conosco, e Bianca, que faz também a mediação da exposição. Vamos falar com elas e com todos os outros no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Abrace a diferença, viver é diferente. Se a gente diz que é gente, não tem o que nos vença. Viva a diferença, viva! Hino. Esse é o Hino à Diversidade, composto sob encomenda para a gente celebrar a 5ª parada que uniu 500 mil pessoas na Avenida Paulista no meio dos anos 90. Já era século XXI, início do século XXI. E eu fiz em parceria com um grande poeta maldito que chama Glauco Matoso, que escreve e fala sobre a repressão e sobre a falta de liberdade no país desde a época da ditadura.
E eu queria complementar que até hoje, em pleno século XXI, eu como mulher, compositora, cantora, tenho que enfrentar o machismo. E eu como uma pessoa que assumiu todas as possibilidades de amor entre mulheres, homens, o amor acima de tudo, enfrento um monte de preconceito. Eu acho tudo tão antigo, eu acho esse papo muito antigo. Século XXI, vamos lá. Bianca, como é que é o dia a dia na exposição, recebendo pessoas para falar sobre o Queer Museu? Falar de exposição é falar desse corpo travesti, né? Esse corpo excluso, marginalizado. E a importância que exposto mesmo, exposição mesmo, é esse corpo presente, é esse corpo num espaço não existente no seu percurso. Pensando em transformação, essa visibilidade e representatividade são fundamentais, né? Fundamental, primeiro, superar a ideia de uma visibilidade que é só negativa. A gente tem que ter uma visibilidade positiva, mas tem que ir além da visibilidade. Porque não basta as pessoas serem um assunto interessante para a gente ver na TV, na exposição, no livro. Elas precisam estar representadas, né? Como o Ulisses colocou, a gente tem que ver elas como protagonistas, como uma mulher que está tocando, né? Como uma travesti, a mulher travesti que está falando de si, está ocupando esse lugar, porque os lugares são todos nossos. A gente não pode acreditar mais que existem lugares só para pessoas brancas, só para negras, só para pessoas trans, só para pessoas cis, só para homens e mulheres. A gente tem que fazer uma diferença presente em todos os lugares. Isso é valorização da diversidade. E esse é o nosso desafio. A gente é o Brasil, é o país que cria leis para inglês ver, mas também o nosso discurso é muitas vezes para inglês e outros verem, mas não praticarem. Então a gente precisa praticar mais a valorização da diversidade, empregando pessoas que não estariam nesse lugar, valorizando a produção cultural delas, investindo nessas atrizes, atores, nesses produtores, nas pessoas que fazem parte da economia, para que não seja só assunto. Quando as pessoas falarem de si mesmas, se representarem, irem além, falarem de qualquer pessoa, poder realmente falar de qualquer pessoa e representar qualquer pessoa, que não ocorre hoje, aí a gente vai ter representatividade, quem sabe a gente cria uma democracia nesse país. Foi pensando nisso que, além da exposição, há os debates, os shows, uma série de outras manifestações culturais? Desde o início, a gente entendeu a importância de fazer, paralelo à exposição, um ciclo de debates exatamente para falar sobre assuntos que são muito falados, mas pouco discutidos profundamente. E existe uma ignorância da nossa população em relação a tudo isso que está sendo falado muitas vezes. E é fundamental a gente trazer aqui para a escola esses representantes dessas questões trans, de homofobia, de fake news, de liberdade de expressão, para exatamente, a gente trouxe rabino, padre, babalaô, para falar da arte, falar da cultura e falar da diversidade como algo fundamental para a nossa sociedade. A gente não pode mais aceitar uma segregação. Todo mundo é igual. O gênero depende da sua escolha, mas a gente não pode ditar qual é a escolha do outro. Não existe escolha certa ou errado. A gente tem que respeitar as pessoas como elas são. E acabou, a gente não pode mais abrir essa discussão. A lei tem que ser igual para todos. E isso é fundamental. E o que a gente quis trazer aqui para a escola é exatamente isso. Essa liberdade total e essa democracia em todos estarem aqui com seus corpos respeitados, representados e com voz de fala. Democracia a ponto também de ter um pensamento crítico sobre a própria exposição e perceber lacunas nela que pudessem ser de alguma maneira preenchidas, contempladas a partir dessas outras atividades? Esse é um exercício passivo em qualquer projeto expositivo, em qualquer obra de arte, né? A coisa começa a se dar a partir da experiência, não a partir da criação dela. Então, a gente preferiu entender essa exposição como um ponto de partida, em vez de um resultado final que a gente estava trazendo para cá. E para isso, já que essa narrativa já estava composta e a parte que nos cabia era pensar um núcleo de ação educativa, então era a maneira com que a gente ia mediar, que a gente ia encontrar caminhos de relação com esse público que veio, além de estar sendo bombardeado com informações falsas sobre essa exposição, daí eu estou falando dessas narrativas de pedofilia, zoofilia e vilipêndio de imagem religiosa, era preciso também aventar novas possibilidades e novas vias de ação para instituições culturais. Então, em vez de simplesmente ficar atrelado à ideia de articular ou rearticular objetos e coleções de objetos, era impossível não pensar em pessoas.
Eu falo isso de um ponto de vista como um homem gay também, assim, é preciso que tenhamos espaço para aventar possibilidades e imaginar projetos. E para isso a gente imaginou um núcleo de ação educativa, foi mirar para a Casa NEM, que é um espaço de acolhida aqui no centro do Rio de Janeiro, que tem um viés radical de hospitalidade e acolhida, que faz transformação social cotidianamente com a população trans e LGBT na cidade do Rio de Janeiro. Miramos para eles, selamos aí uma espécie de acordo para trazer pessoas para estarem perto da gente, para a gente pensar juntos o que era esse núcleo de ação educativa. E chegamos a um modelo que é mais próximo de um núcleo de microativismo, então é gerar essa economia, é ter essas pessoas num mercado numa empregabilidade que não é possível em instituições culturais no Brasil hoje. Então, isso que a Jaque falou, se a gente ainda não tem essa democracia plena, era preciso e fundamental utilizar a nossa capacidade de ação para gerar alguma sorte de transformação. E para isso a gente tem uma equipe de 28 travestis, transexuais, pessoas LGBT, pessoas hétero, cis, algumas, brasileiras e 4 travestis refugiadas venezuelanas que chegaram na Casa NEM. E a gente tem agora essa coisa super sofisticada que são visitas bilíngue. Se a gente for pensar até em termos da ditadura militar, quantitativamente mesmo, o número de obras que foram censuradas foram muito mais obras relacionadas a questões morais e comportamentais do que estritamente políticas. E isso ao longo de toda a ditadura militar, pensando isso no corte de 64. Mas claro que é possível tornar esse recorte muito mais abrangente, né? É um país que constantemente vem censurando comportamento desviantes. E eu acho bastante importante iniciativas como essa, porque também esses movimentos de censura, eles também estão indo de encontro à possibilidade de expressão que antes não havia, né? Então eu acho que também existe uma contrariedade a uma potência que não era possível em outro momento. E a palavra queer? O que será que quer dizer? No próximo bloco, não sai daí. A gente volta já, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, suas exposições e cursos, acesse o site. O Unidiversidade está de volta na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, falando sobre a exposição Queer Museu. Baiá, como é que a gente pode explicar para as pessoas a palavra queer? Pois é, né? Explicar está complicado. Hoje em dia ninguém explica nada, ninguém quer contar nada, porque essa sociedade é muito hipócrita, muito falsa, vem de velhos valores ocidentais vergonhosos, que não pode ser mais admitidos no terceiro milênio. Há uma necessidade da mudança da mentalidade, do linguajar, da atitude, do comportamento, e uma nova sociedade tem que ser construída. Não tem ninguém com condição e com moral para impedir isso. E nós estamos aqui para lutar por isso. Vou trazer para você, como homem heterossexual cis, né? Como é que essas coisas todas batem em você? É necessário se repensar o tempo inteiro? Olha, eu tive uma experiência muito boa durante a ocupação que a gente ocupou o Gustavo Capanema em 2016, contra o golpe. E eu tive uma convivência muito grande com o pessoal da Casa NEM, com a Daspur. E eu confesso que até 2016 eu tinha parâmetros completamente errôneos, completamente diferentes. Assim, hoje eu pergunto muito para as pessoas, por que você não gosta de gay? O que você tem contra gay? Qual o motivo de você não gostar de uma pessoa gay? Ninguém sabe responder. Esse preconceito todo é medo de quê? Eu estava falando com Laura e com o Baiá que a gente precisa de uma nova educação, porque esse medo foi aprendido, né? Então a gente precisa de um desaprendizado do medo. Nós, adultos, fomos ensinados a odiar, ao apartheid, a achar que a gente deve segregar as pessoas mesmas, ou que tem algumas pessoas que são melhores do que outras. Então a gente tem que desaprender o que é isso que a gente aprendeu, que é o monstro, que esse outro é o monstro. Então quando a gente fala essa pessoa, seja lá que for, a negra, a LGBT, a mulher,
né, indígena, a pessoa com deficiência, a pessoa gorda, quando a gente considera que ela não é tão digna quanto a outra, a gente está dizendo que ela é um monstro. E às vezes isso não é tão consciente. A pessoa pode ter um discurso super inclusivo, mas não consegue conviver com essas pessoas. Acha feio um filme que tem uma mulher gorda, uma mulher negra, né, uma pessoa LGBT, não reconhece a mulheridade, como está falando muito aqui da Casa Nem, da transgeneridade, não reconhece uma mulher trans como mulher, um homem trans como homem. Isso é parte da ideia do monstro que a gente aprendeu quando criança e internalizou. Então, a arte tem esse papel, acho que isso é importantíssimo, essa função, não só do Queer Museu, mas de outros espaços de cultura, de mudar esse olhar do monstro, de tirar esse monstro de dentro da gente. Não é uma educação só da gente falando, ou da sala de aula, ou da conversa, é do afeto, é da arte, é da cultura, para poder tirar esse monstro e fazer a pessoa ser reconhecida, para além do discurso de que a gente acha que todo mundo é igual. Depois disso tudo, a gente pode comemorar o sucesso dessa exposição. Sem dúvida, eu acho que a gente realmente fez um trabalho incrível, conseguindo trazer toda a sociedade para participar desse crowdfunding. Então foi um trabalho coletivo, né? E desculpa te interromper, porque isso é fundamental. A gente não falou no início, eu ia falar. Essa exposição foi proposta pela Parklage, mas foi patrocinada pela sociedade. Exatamente. Desde o início, quando nós nos colocamos à frente desse movimento para trazer a exposição, a única forma que a gente viu realmente enfática de mostrar essa luta que nós iríamos travar contra a censura politicamente também era dar oportunidade de todo mundo se colocar contra isso e de uma forma muito clara, doando recurso, doando dinheiro. E o crowdfunding foi esse veículo que a gente viu único para realmente trazer pessoas que começaram a doar de 20 a 5 mil reais, 10 mil reais, e de 20 a 10 mil reais as pessoas tinham seu nome no livro, no catálogo, né? Então, a gente conseguiu fazer uma coisa muito democrática e muito importante, que foi mostrar que a sociedade ela tem esse poder de transformação. Se ela se unir, ela vai conseguir conquistar muitas outras coisas, não só reabrir uma exposição e fazer esse ciclo de debates, como muitas outras coisas que a gente precisa conquistar realmente hoje na nossa sociedade e que infelizmente a gente acha que não consegue porque falta uma união da sociedade toda em determinados temas. Você foi chamada de pioneira aqui já hoje, né? Como é que essa exposição afetou você? Porque eu acabei descobrindo, eu fiquei pensando, mas qual é a ligação que eu tenho com essa exposição? Porque eu descobri a minha música é uma música queer. Eu vivo de uma forma queer. Desde que eu me conheço por gente, que eu assumi, fiz meu primeiro show em 1982. E o que é queer? Assim, é uma coisa que não tem gênero, não tem explicação. Minha música é diversa, eu toco todos os gêneros. É uma música autoral que tem personalidade. É uma mulher se colocando. Então, eu sou uma queer. Ao vivo e a cores aqui. Me identifico com essa exposição e o que eu lamento muito no nosso país hoje, a gente nas vésperas de uma eleição e os políticos não falam mais em cultura, o que vai ser desse país sem cultura? Cultura é uma palavra ótima para a gente, já se aproximando do final do programa, pensar nas possibilidades de transformação dessa sociedade que a gente entende como careta ainda e preconceituosa, né? Sim, absolutamente. Eu acho que a cultura é a base da transformação, né? Inclusive essas ações culturais são a forma mais efetiva de provocar ações educativas, enfim, e que causem efetiva transformação da sociedade. Apesar não, com o seu olhar histórico, você percebe que existe uma transformação acontecendo nesse país? Sim, existe. Apesar de bastante resistência dos grupos conservadores, eu acho que a força da transformação é maior. Eu acho que, apesar de todo o pessimismo que a gente vive, a tendência é que essa seja a força vencedora. Eu vou pedir para Bianca encerrar o programa agora com um poema. Por favor, pode pegar o microfone. Não sou do tipo orgulhosa, mas devo admitir que dessa vez eu tenho razão. Não consigo caminhar em direção ao desconhecido. Conhecida sim é a felicidade. Você me deixa atordoada e anestesiada. Afinal de contas, na minha frente estão apenas corpos caídos, identificados como meu futuro. Ai, meu coração. O meu coração bate no peito, me encoa na alma. E isso me faz grande, nobre e real.
sou Francisco, sou João, sou José. Sou o grito, sou a força, sou amor, sou a fé, sou o espírito revolucionário, sou o Laruê do Exu, sou a negra africana. Quero te dizer que hoje eu estou estimulando o respeito e a tolerância à diversidade. E embora, às vezes, dói menos que ficar. Obrigado, Bianca. E chega ao fim mais um Universidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Baiar, Bianca, Paulo, Júlio, Laura, Jaqueline, Ulisses, Fábio e Alice por mais uma Universidade que vocês fizeram.